Por favor, no Evangelho de Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo de número 2, nós vamos ler do versículo 41 em diante. Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo 41 em diante. Lá no Novo Testamento, o Evangelho de Lucas é o que mais relata sobre os detalhes da infância de Jesus. Lucas 2, versículo 41 em diante, diz assim: Todos os anos, os pais de Jesus iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele atingiu os 12 anos, foram a Jerusalém segundo o costume da festa. Terminados os dias da festa, ao regressarem, o menino ficou em Jerusalém sem que os pais dele soubessem. Pensando, porém, que estava entre os companheiros de viagem, andaram um dia inteiro e então começaram a procurá-lo entre os parentes e os conhecidos. E como não o encontraram, voltaram para Jerusalém à sua procura. 3 dias depois, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e fazendo-lhes pergunta. E todos que ouviam o menino se admiravam muito da sua inteligência e das suas respostas. Logo que os pais ouviram, ficaram maravilhados. E a sua mãe lhe disse: Filho, por que você fez isso conosco? Seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. E ele respondeu: Por que me procuravam? Não sabiam que eu tinha que estar na casa do meu pai? Não compreenderam, porém, as palavras que lhes disse. E voltou com eles para Nazaré. E, olha só, e submisso a eles. E a mãe dele guardava todas essas coisas no coração. Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Assente-se, por favor. Você acha que 12 é pouco? Quando você olha para a Bíblia trabalha com símbolos também. 12 na Bíblia é o número da organização. Quando você for ver na Bíblia 12, você vai ver que Deus sempre organiza com o número 12, tá? Isso não é cabala, tá, gente? Pelo amor de Deus. Mas isso é uma interpretação bíblica de significados. Por exemplo, são 12 apóstolos. Deus quer organizar a sua igreja, ele começa com 12 apóstolos. Você vai ver, Deus quer organizar uma direção do seu povo, são 12 tribos de Israel. São 12 meses no ano, por exemplo. Mas você vai ver aqui que Jesus tinha quantos anos? 12 anos. E na cultura israelita, aos 12 anos, o menino se torna filho da lei. Ele começava a observar as exigências da lei até chegar o dia da sua cerimônia. Como na lei judaica era exigido que eles deveriam comparecer às festas da Páscoa, às festas de Pentecostes e Tabernáculo, por conta de uma memória, por conta de algo que o povo de Israel passou e deveria sempre ser celebrado. Deus estabeleceu isso como um governo teocrático. Deus estabeleceu isso como lei para o povo de Israel. Sabe por quê? Que existem algumas leis ou algumas regras para que a gente não se perca. Por que Deus estabeleceu no Velho Testamento o sábado para o judeu? Porque senão a gente não para de trabalhar. Quantas pessoas que deveriam estar nos cultos, pelo menos uma vez na semana, meditando sobre a palavra de Deus, buscando a Deus, mas não fazem. Por quê? Porque o seu Deus é mamon, o seu Deus acaba sendo o dinheiro. Gente, nós devemos trabalhar para ter o dinheiro, sim. Não tenho dúvida, o dinheiro é importante. Agora, o dinheiro, ele não é o mais importante. Mediante a nossa salvação, separar o tempo que é devido a Deus é princípio bíblico. Buscar a Deus todos os dias, mas congregar é bíblico. Congregar é bíblico. Hebreus, no capítulo 10, ali no versículo 23, diz: Nunca abandoneis a vossa congregação, como é costume de alguns, mas admoestai, corrigi uns aos outros, antes que chegue o terrível dia. Ele fala isso. Jesus morreu por sua igreja, não foi
por outras pessoas. Jesus morreu por sua igreja, por sua noiva, é o que está escrito na Bíblia. E ainda vai aconselhar no livro de Efésios que os maridos devem fazer a mesma coisa pelas esposas, devem amar as esposas da mesma forma como Cristo amou a igreja, um amor sacrificial. Quem é mais forte serve melhor. Cristo deixou bem claro sobre esse tipo de amor. O menino da lei, ele começava a aprender os princípios da vida e a filosofia de vida que ele deveria seguir, porque o resultado para quem busca Deus, ele vai vir pela sua filosofia de vida. Você vai encontrando Deus nas respostas de caminhar em direção à sua luz. Os pais de Jesus, eles eram obedientes, e naquele ano eles foram em uma caravana para Jerusalém para a Páscoa. Mas terminados os dias de celebração, que todo ano a maior festa cristã, a maior festa judaica é a festa da Páscoa, terminaram aqueles dias, eles regressavam. E a Bíblia diz que quando eles já estavam caminhando há um dia, olha, você está longe da tua casa e você repara que você esqueceu o teu celular. Pensa no teu ânimo, puxa, esqueci o celular, e você tem que voltar. Já não é fácil, não é verdade? Já não é fácil. Eu não sei se alguém aqui já viajou, por exemplo, para Foz do Iguaçu. Dá 10 horas de viagem, 9, 10 horas de viagem de carro. Imagine você, 9, 10 horas de carro. Imagine você chega em Foz do Iguaçu, puxa, esqueci o documento. Vai o dia inteiro para você voltar, para pegar o documento, para você ir de novo. A família de Jesus, a Bíblia diz que eles estavam um dia de caminhada já, o dia todo caminhando com a caravana, e de repente eles se tocaram, cadê Jesus? Cadê Jesus? A gente não repara muitas vezes que algumas coisas são tão boas, ou excelentes, ou na nossa mente tão organizadas que a gente não precisa fazer manutenção, não é? Não, meu casamento é uma bênção, a minha esposa, o meu marido é uma bênção, eu fico tranquilo. E aí você relaxa em algo que você não deveria relaxar. Não, eu sou uma pessoa, o meu corpo, eu sou jovem ainda, eu sou saudável, nada me faz mal, e daqui a pouco descobre alguma coisa por mau uso. Não, meu casamento, olha, não, ele é muito isso, ela é muito aquilo, e de repente relaxa no casamento quando descobre, vocês viraram amigos ou inimigos, ou alguma coisa se perdeu no meio do caminho. Na profissão, nas finanças, no ministério também é dessa forma. A Bíblia diz que eles, mas Jesus é um menino bom, nunca deu trabalho, e de repente, cadê Jesus? Começaram a procurar entre os parentes e não acham a Cristo. Então eles voltam para Jerusalém, e a Bíblia diz que depois de 3 dias, gente, 3 dias, eu só tenho que analisar melhor isso, porque eles ficaram um dia caminhando sem Jesus. Então se eles voltaram mais um dia. Eles voltaram para Jerusalém, e a Bíblia diz que depois de 3 dias, eles encontraram Jesus. A gente só tem que analisar para saber se foram 5 dias sem Cristo, um dia de ida, um dia de volta e um dia de procura, ou se depois de voltar para Jerusalém, foram 3 dias de procura. O que eu entendi aqui é que foram 3 dias no total de procura, tá, gente? Até porque Jerusalém naquela época não era tão grande assim. Mas 3 dias, eles acharam Jesus aonde? No templo. E o que Jesus estava fazendo? Estudando. Porque Jesus mostra a consciência do seu relacionamento único com o Pai, bem como a sua consciência de missão. Olha, meu irmão, muita gente não tem consciência da sua missão. Muita gente não tem consciência do seu relacionamento único com o Pai. Não tem paciência. Por isso que é o seguinte, na hora da mensagem, na hora do louvor, na hora da oração, na hora da comunhão, essas pessoas não têm consciência nenhuma e simplesmente é um fazer religioso ou um meio para outras vantagens. Você sabe o que você está levando? Você sabe quem que te chamou? Você sabe quem que está cobrando você de uma postura ministerial com ele? Eu lembro uma vez quando eu trouxe um homem que era de uma banda famosa, no ensaio do culto ali, ele era um músico do Filhos do Homem, que era uma banda que estava em auge na época,
que alguns aqui do Velho Testamento vão lembrar do que eu vou falar, mãos limpas, coração puro, vários hinos, aquele eu te amo, ó Deus da minha salvação, não há na terra. Então eu trouxe ele ali. E quando ele está olhando para o nosso Ministério do Louvor da época, estou falando para você de quase 20 anos atrás, ele fala bem assim, eles tocam bem, né? Eles são alinhados, pena que eles não sabem para quem eles estão louvando. E aquilo foi central. Faltava consciência cristã de para quem que eles estavam fazendo, não é? Faltava consciência, porque quando você tem consciência, você chega antes. Quando você tem consciência, você cuida melhor. Quando você tem consciência, você olha os detalhes, você se planeja, você procura, você calcula, você se esforça. Quando você tem consciência, se você tivesse consciência de que o arrebatamento poderia acontecer hoje, as atitudes de hoje seriam bem diferentes. Se você tivesse consciência de que você iria passar a última noite com o teu marido ou com a tua esposa, você deixaria para lá um monte de coisa. Você cuidaria muito melhor, conversaria muito melhor. Se você tivesse consciência de uma série de coisas, agiria muito diferente. Jesus, ele mostra consciência da sua missão. E ele sabe a quem ele serve. Algumas pessoas dizem que sabem a quem serve, mas continuam com a mesma filosofia de vida, caminhando longas distâncias na vida sem Jesus. Só um ativismo religioso, só em uma caravana apenas, mas uma fé sem sentido. Não tem a consciência de um salvo. Você pode pregar, você pode tocar, você pode ir a um culto, você pode fazer tudo isso como uma prática, mas sem consciência, porque talvez perdeu Jesus de vista já há um bom tempo. Faz quanto tempo que está caminhando sem Jesus? E o porquê que está caminhando sem Jesus? A Bíblia, ela vai nos auxiliar aí a entender melhor essas coisas. Primeiro ponto que me chamou a atenção: por que essa pessoa está tanto tempo caminhando sem Jesus? Porque às vezes nós passamos à sua frente. O versículo 43 diz, ao regressarem, isso é, eles foram caminhando achando que Jesus estava junto. Eu sei que a ansiedade nos atrapalha, não é? As pressões da vida, precisamos trabalhar, precisamos pagar conta, precisamos pagar coisas. Tem um filósofo aí que ele diz que o tédio de ter e a ansiedade de conquistar destrói a humanidade. O tédio de ter. Tem. E deixa de olhar para aquilo que tem. E a ansiedade de conquistar, de ceder a excesso de propagandas, faz a pessoa ser uma sociedade, fazer parte de uma sociedade extremamente cansada, exausta com tudo isso daí. Faz a gente cometer a loucura, às vezes, de abrir um guarda-roupa lotado, abarrotado de roupa e dizer, não tenho roupa. Ou coisas desse tipo. Faz a gente ser escravizado pela própria comida, que nós devemos desfrutar, devemos ser satisfeitos sim, com relação à comida, nós temos o privilégio de viver numa época que nós temos uma variedade incrível, e temos que sim, ter uma boa alimentação, mas alguns se tornam escravos da comida, absurdamente escravos da comida. Lazer é importante, não tenha dúvida, mas alguns se tornam escravos do lazer e usam essas coisas como desculpas boas. Isso chegou a tal ponto na humanidade que os valores se inverteram, que se vai pagar ali bilhões numa indústria de entretenimento, como por exemplo futebol. Um jogador de futebol lá, uma compra de um jogador, às vezes um passe, 1 bilhão, ou coisas desse tipo, de tão forte que se tornou um entretenimento. Gente, vocês não têm ideia, e isso eu tenho que deixar bem claro, vocês não têm ideia da quantidade de pais de família e algumas mulheres viciadas em tigrinho. Eu acompanhei algumas famílias, teve um senhor que ele perdeu 2 caminhões, 2 carretas, apostando no tigrinho. Gente, quanto que é um caminhão?
Teve um homem que ele pegou um pedaço de uma herança de 80 mil. Teve um outro que perdeu um caminhão também. Teve um outro que ele perdeu não só as suas finanças, ele perdeu os seus bens, ele perdeu o seu casamento, e ele fez empréstimo de tudo e qualquer parente, inclusive fugindo de agiotas, não sabia mais o que fazer, por causa do tigrinho. Outras pessoas, dependentes químicos, teve uma esse tempo atrás, ou esses tempos atrás, que começou a pedir dinheiro para todo mundo, 20 reais aqui, 20 reais, e as pessoas, caiu na droga de novo. Não era droga não, era uma droga virtual, porque era apostar em tigrinho. E aí, o que era para ser lazer e algumas coisas de entretenimento, algumas pessoas encontraram oportunidade nisso, e outras estão escravizadas. Eu já vi gente cair possesso por esse tipo de espírito de vício em jogo de azar. Mas eu peguei 20 reais, eu ganhei 600 reais ali, mas vai perder, e perde sempre. Mas o influenciador, o código para o influenciador é outro. Que ganhou, que isso. Gente, isso não mudou nas eras não, isso não mudou. É a mesma coisa, não entre nisso. Eu não tenho no meu celular nem joguinhos mais simples. Eu não tenho jogo nenhum no meu celular, nada, zero. Cuidado com isso, gente, cuidado, porque isso vai aprisionando você. Aí você pensa assim, Jesus não está comigo, em momentos de sofrimento, Jesus não está comigo, Jesus, por que você me deixa, por que a vida de pessoa, por que isso, por que aquilo? Mas você não está entregando a tua vida para Jesus, você está apostando a tua vida em algo de sorte, você está sendo irresponsável com a sua fé, porque a tua fé não é para isso, a tua fé é para uma mudança de santidade, uma mudança de significância de vida, onde vai trazer resultados verdadeiros e duradouros para a vida. Cuidado com isso. Pastor, por que eu estou caminhando e não estou vendo Jesus? Porque passou à frente dele. Os pais de Jesus ali, a família de Jesus, passou à frente dele. Estavam voltando ali para a cidade deles, para Nazaré, sem Jesus. Passaram à frente dele, foram caminhando achando que Jesus estava junto, e Jesus não está junto com você no tigrinho não, a não ser que ele esteja convencendo você, não faz isso, cara. O camarada dá 10 reais, dá 20 reais de oferta na igreja, vira delegado. Ajuda uma instituição ali com 50 reais, vira delegado. Porque eu quero saber, está sendo bem investido, e veja bem, mas perde aí às vezes 3 mil reais em droga no final de semana, aposta muito mais em jogo de tigrinho, deixando aquela mulher lá, Virgínia, rica, bilionária, não sei o quê, deixando uma galera de gente, você está entendendo o que eu estou falando? Valores invertidos, e acho que Jesus está junto. Cuidado, a ordem está errada. Mateus 6,33 diz que ele tem que ser o primeiro, Jesus tem que ser o primeiro. Essa filosofia de vida tem que ser repensada. Por quê? O que é santidade? É você perguntar a opinião de Deus em cada coisa que você vai fazer. Na tua consciência ligada a Deus, segundo a palavra de Deus. Duro isso, duro. Está numa certa altura da tua vida e perceber que você vai ter que voltar tudo. Eu percebo, como há quase 20 anos eu trabalho com a questão da dependência química, eu vejo muitos dependentes químicos que eles constroem rápido algumas coisas, mas daqui a pouco eles tomam a frente de Jesus, e aí eles começam a perder, a tal ponto que eles vão abaixo de zero mais uma vez, e vão ter que recomeçar tudo de novo. De que tal forma, pastor? 1 dia de viagem, 9 meses de internamento, ou seja o que for, que poucos concluem, perdendo tudo. Isso é, 1 dia de ida, 1 dia de volta. Aí eles pensam assim, mas é um tempo perdido, eu não posso fazer isso, eu não posso. Mas se você não fizer, você não vai caminhar com Jesus. Entenda como isso é sério. Você sabe, na Bíblia, quando uma pessoa tinha sucesso, todas as vezes, Davi, José, Jacó, Elias, Pedro, Paulo, a própria igreja, tem uma frase escrita assim, e o Senhor era com ele.
Ou, e o Senhor, no livro de Atos está escrito, e o Senhor estava com a igreja. E a igreja tinha comunhão. Você vai ver ali, o Senhor estava com Davi, e o Senhor estava com José, se agradava de Jacó, e o Senhor se alegrava com ele. E o Senhor, você vai ver isso, porque isso faz toda a diferença. Se Jesus não está com essa pessoa, ou não está contigo, é porque ele não aprova essa conduta. Isso é um sinal para que essa pessoa procure a salvação, pois procure Cristo, porque a salvação está em risco. Se a Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. Quer que te fale outro ponto de vista, o segundo aqui dos 3 que eu separei? Essas pessoas pensam que Jesus está aonde ele não está. No versículo 44, Jesus mesmo está pedindo a santificação, porque o ambiente do coração, dos seus pensamentos, não tem temor nenhum a Deus. Pensa que ele está entre os parentes, não está. Pensa que ele está numa forma relaxada de servir no ministério, relaxado. Nós temos que dignificar o nosso chamado com a excelência do nosso serviço. E isso envolve o autonegar, né? Senão a Bíblia diz que aquele que faz a obra do Senhor de uma forma relaxada, se torna maldito. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 33, cuidado com quem você anda e para onde você vai, porque as más conversações, elas corrompem os bons costumes, os bons resultados. Talvez você procure vida, e muita gente procura uma filosofia de vida na moda, no namoro, no dinheiro, nos prazeres. E olha, não tem nada contra a pessoa andar bem arrumada, não tem nada contra a pessoa namorar, ou ter dinheiro, ou prazer. Pelo contrário, isso são bênçãos de Deus para a nossa vida. Mas eu afirmo, meu irmão, que a vida, ela é Jesus, nas suas respostas, na conduta com Ele, e você vai encontrar Ele quando você o buscar com o coração verdadeiro, não com o coração relaxado, mas a Bíblia diz, buscar de todo o coração, buscar-me-eis e me achareis, quando buscar de todo o meu coração. Procure os servos de Deus. O versículo 46 diz, 3 dias depois, acharam Jesus aonde? No templo. É o terceiro ponto. Procure amizades que levam você para mais perto de Deus. Procure amizades de servos de Deus, pessoas que passam a te abençoar, pessoas que passam a te discipular. Se você perdeu Jesus de vista, procure alguém que esteja mais forte do que você para te ajudar. Seja um discípulo. Isso, você precisa ser humilde para ser discípulo. Procure ser mentoreado, todos nós precisamos. A palavra nos ensina que Jesus está na casa do Pai, então não se afaste, não se afaste, Jesus está na casa do Pai, Ele mesmo diz, foi o próprio Cristo que disse, vocês me achariam, vocês iriam me achar, aonde? Na casa do meu Pai, eu não estaria na casa do meu Pai? A igreja, ela não está errada em caminhar com Cristo, só que nós estamos sendo aperfeiçoados e Cristo é glorificado na nossa comunhão. Agora, os desigrejados, eles se julgam melhores. Os desigrejados, aqueles que sempre julgam, sabe por que eu não vou na igreja? Eu faço as minhas orações no meu quarto, eu sirvo a Deus do meu jeito e coisa e tal. Isso é uma desculpa covarde e antibíblica. Por quê? Porque essas pessoas não conseguem conviver por conta do orgulho próprio. E aí vivem culpando aqui, culpando lá. Olha o que essa pessoa fez, olha o que aquela outra pessoa fez. Gente, a igreja, eu não vou falar no mundo não, vou falar no Brasil. A igreja no Brasil tem milhões de milagres. Aqui na igreja mesmo, a quantidade de pessoas que vem me contar milagres. Essa semana vieram 2 pessoas me contar milagres que aconteceram na sua vida. Não só de cura, mas milagres do projeto de vida, realmente transformador, de conquista e tudo mais. Até minha irmã pediu, pastor, quando for para testemunhar sobre o projeto de vida, eu quero testemunhar, porque o que Deus fez na minha vida e está fazendo, não foi uma pessoa só. Então, quantos milagres tem? Muitos milagres, milhões. Agora, aconteceu um escândalo de tal pessoa que tombou na fé. O mal vai dar ibope para aquilo. E essas pessoas amargas,
elas vão ficar usando esse tipo de ponte maligna para elas não terem comunhão. Só tem gente falsa, só tem gente isso, então eu prefiro ficar aqui, veja bem. Essa semana um político, que governa o país, ele disse bem assim, semana passada: eu não quero ir para o céu. Foi o que ele disse: eu não quero ir para o céu, eu estou cedendo a minha vaga para quem quiser. E aí outros se embalaram também. Vai lá, o pagodeiro se embalou também, o outro se embalou também, dizendo que não quer ir para o céu, que cede a vaga e coisa e tal. Estão declarando uma série de coisas, mas o interessante é que algumas pessoas, mesmo no meio cristão, escolheram estar cegos mediante essas coisas, essas verdades. E existe, preste atenção no que eu estou falando, existe um plano nacional de amargar pessoas contra igrejas, de estragar a fé dentro de pessoas, de desgastar, desfocar, lixar a imagem da igreja, destacando esses pontos e distorcendo notícias, pegando trechos, distorcendo fatos, e uma série de coisas desse jeito. Principalmente, agora estão chamando pastores nacionais que fazem frente de barões da fé, é o que eles estão chamando, e estão apagando um histórico social, de auxílio, de ajuda, feito no mundo inteiro. Eu lembro quando deram margem demais para um homem chamado Ozzy, a nível mundial, porque hoje é levado só no nível de entretenimento, um homem que foi dependente químico a vida inteira, que teve mais casamentos, mas que ele não conseguia cuidar dele. Ele mesmo disse que ele não conseguia cuidar dele. Ele era um coitado, bem da verdade. Ele era, como Raul Seixas, assim, um dependente químico, um homem com a mente muito pressionada. Ele era um coitado. E aí ele fez uma música com porcos, um clipe, uma música com porcos dentro de um templo. Mas ele estava atacando quem? Ele estava atacando o pastor Jimmy Swaggart, o pastor que faleceu esses tempos atrás, que foi um ícone mundial de evangelização televisiva, um pioneiro. O pastor Jimmy Swaggart, só para você ter uma ideia, em 1986, mundialmente, girava o seu ministério em torno de $1,5 bilhão. Esse homem sustentava mais de 20 mil crianças no mundo, Esse homem, ele fez uma frente nos trabalhos sociais incrível, mas a margem ficou em cima do discurso de Ozzy, com porcos dentro da igreja, julgando líderes como hipócritas, como porcos e tudo mais. Por quê? Porque em uma mensagem, o Jimmy Swaggart disse que os jovens estavam se perdendo por um discurso de falsa liberdade, de quem não conseguia dirigir a própria vida, por isso tinha que se drogar. E aí, toda uma indústria superfaturou isso ali. Ozzy faleceu, as pessoas deprimiram, muitas pessoas ficaram postando várias coisas. Pouco tempo depois, o Jimmy Swaggart faleceu. Só quem conhece a história do Jimmy Swaggart viu isso daí. Muitas pessoas nem sabem o que é. A Bíblia do Expositor, por exemplo, é uma Bíblia que quase todos os versículos comentados pelo Jimmy Swaggart. Um homem de ministério, um homem que até quando errou, acertou sendo humilde e pedindo perdão, nesse sentido. Muitas pessoas estão recusando porque estão procurando Jesus em amizades que não servem a Deus, querem imputar uma ansiedade sua ao seu marido, uma ansiedade sua à sua esposa, ou a um líder religioso, mas esquecem quem é o Deus da sua vida. São pessoas que estão frustradas e não conseguem permanecer em lugar nenhum. Por quê, pastor? Porque não conseguem estar onde Jesus está por conta do orgulho que reina dentro de si. A palavra nos ensina que Jesus está na casa do Pai. Em que sentido, pastor? Está na comunhão com a sua igreja. Essa semana um rapaz me mandou uma mensagem, e por incrível que pareça, era do Billy Graham, e a mensagem estava escrito que não é o lugar, mas é a tua condição que faz a diferença. É lógico que eu concordo em parte sim com relação a isso, mas é uma distorção. Ele estava dizendo, em outras palavras, que você não precisa estar na igreja, basta carregar Deus no coração. Mas ter Deus no coração, ter Deus na mente, conduz você à casa dele e à comunhão.
Eu quero orar por pessoas que estão sentindo falta da presença de Jesus e falta do consolo do Espírito Santo, porque talvez você tenha procurado Jesus numa forma de vida que tem sido joio, tem sido falso em você, só tem memórias do que foi, mas você não tem fatos verdadeiros hoje que te apresentam Jesus como solução. Você está desanimado, você está frustrado. Gente, eu acredito sim, fielmente no avivamento da igreja nesses dias. Eu acredito sim, porque a igreja está sendo peneirada em muitas coisas, pressionada. E quando você olha para a Bíblia, todas as vezes que a igreja foi pressionada, houve grandes milagres. Desde o livro de Atos dos Apóstolos, toda vez que a igreja foi pressionada, houve grandes avanços da igreja. Foi chacoalhada. Há um tempo atrás estava uma mania chamando tudo de gospel, e aí se distorceu muita coisa. Veio o protestantinismo, o pentecostanismo, aí em 1975 começou com a história do neopentecostanismo, e neopentecostanismo, nessas igrejas tem 6 cultos do dia, mas não tem um estudo bíblico, e objetos e aquela coiseira, enfim. E aí por último o que teve agora? Há uns 20 anos para cá, mas que tomou forma mais mesmo, uns 10 ou 5 anos para cá, o worship, que a palavra worship significa adoração, worship, que leva o entendimento da fé apenas no sentimental. Oh, Jesus, resume em uma forma sentimental de ser, em um ritmo de ser sentimental, mas que falta uma lógica prática. Não é de todo mal, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que as formas de se enxergar a maneira como a igreja anda tem enfraquecido as atitudes que deveriam ter de uma igreja evangelística. Muitas vezes o nosso sentimento ele não é favorável. Eu não sinto. Meu irmão, essa madrugada, meu Deus do céu, essas ondas de Covid, agora que está mutado, que eles estão chamando de Covid da ronquidão, que é muito mais leve do que quando veio de início. Isso é, a pessoa com a garganta seca, o pulmão, ronquidão, esses sintomas aí, boca seca, essas coisas, tomou conta da galera, ainda mais Curitiba, esse vento excessivo, essas coisas aí que tem acontecido, a gente passa ruim, como diz o outro aí, passa ruim, a gente passa mal, muitas vezes de madrugada, e não dorme direito, e para levantar para ir para a igreja, e para levantar para fazer as coisas, mas tem muita gente que para levantar para ir trabalhar, mesmo mal-humorado, mesmo não se sentindo emocionalmente bem, vai, mas para vir congregar, para buscar Deus, menos não estando se sentindo, não vai. Por quê? Porque tomou a frente de Jesus, porque está caminhando sem Jesus. Qual que vai ser o resultado dessa vida? Qual que vai ser a ideia dessa vida? Meu irmão, pare de andar sem Jesus. Você não precisa sofrer tudo que você está sofrendo. Existe sim uma caravana andando sem Jesus. De novo para casa. Mas você percebeu que não quer fazer parte dessa caravana? Você só quer se Jesus estiver junto. Você quer recomeçar a sua caminhada buscando a Cristo. Isso santifica, isso salva. Você acha, você encontra Jesus o buscando. Você encontra Jesus na filosofia de vida. E eu já escutei tantos testemunhos de pessoas que no estilo de vida, simplesmente no momento que menos esperava, ou no momento de maior pressão, tiveram uma experiência com Cristo que mudou a sua vida, em um culto, em uma oração na sua casa. Quantas pessoas em um dia comum, coisas incríveis aconteceram. Você vai encontrar Jesus no seu estilo de vida, você terá uma experiência sobrenatural no seu estilo de vida, e vai experimentar coisas tremendas no seu estilo de vida. Eu já vi coisas, não só visão, eu já ouvi pessoas contando testemunhos incríveis ali, incríveis. Eu lembro da minha avó, a minha avó paterna, ela faleceu com 93 anos, há 3 anos, e ela contando para mim, o meu avô construiu uma zona na cidade onde eles moravam,
em Siqueira Campos, num bairro chamado Inferninho. Só para você ter uma ideia. Meu avô andava com a caminhonete cheias de pessoas de aluguel, para não falar outra coisa, dando tiro para cima, desembolava documento e queimando a herança dela, fazenda, gado, todo mundo era para ser rico se não tivesse um vô irresponsável assim, né? E olaria, e uma série de coisas. E aí, e é mais naquela época, né, que falavam, para que mulher vai querer aprender a ler para escrever carta para namorado? A minha avó só aprendeu a ler depois na terceira idade quase, quando meu tio ajudou ela. Meu tio era corretor aqui da Gazeta do Povo, na época, e uma série de coisas acontecendo. Às vezes meu avô chegava em casa atirando, os filhos tinham que se esconder, meu pai se escondia debaixo da casa junto com a minha avó. Era uma situação cabulosa, uma amargura, uma tristeza, e aquela situação toda. Até que a minha avó, alguém falou de Jesus com ela, ela participou de estudos, ela aceitou Jesus na sua vida. Todo dia antes de dormir, ela dobrava o joelho e ela começava a falar com Deus. Isso foi uma rotina durante anos. Simplesmente um dia ela conta que ela dobrou, naquela simplicidade dela, dobrou o joelho e começou a falar com Deus para abençoar, para isso, para aquilo. E ela falou que acendeu uma luz em cima da cabeça dela. E ela pegou, abriu os olhos, levantou, não viu nada, saiu, olhou na janela, viu se não tinha algum carro que virou na rua e o farol, nada. Foi ver as crianças dormindo ali, né, o marido dormindo, voltou a orar, daqui a pouco a luz acendeu de novo, e ela teve a mesma atitude, foi, buscou nada. Na terceira vez, ela lembrou de Samuel. Se essa luz acender de novo, eu vou entender que é o Senhor que veio receber, o Senhor que enviou um anjo, ou o Senhor que veio receber as minhas orações dessa forma hoje. Eu vou pedir tudo o que eu quero, vou falar tudo para Ele, e eu tenho certeza que Ele vai me ouvir. E ela falou sobre a conversão do meu pai, a conversão do meu avô, sobre a prosperidade, sobre tudo aquilo. E Deus se revelou ao meu avô de uma forma incrível. A conversão daquele homem se tornou algo famoso na cidade, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Tem um bairro hoje na cidade com o nome do meu avô, Bento Barbosa. Um bairro, porque ele chegou a receber a chave da cidade pelas obras cristãs e sociais que ele fazia ali. Quando ele faleceu, teve gente que não sabia no dia, ainda estava indo buscar a cesta básica na casa dele. Quando ele faleceu, foram procurar uma meia dele, para colocar nele, entregar para a funerária. Nem meia dele ele tinha mais, tudo que era dele ele podia dar, ele deu, ele fez. Para você ter uma ideia. Então, desde a conversão, desde tantas coisas de parentes, a minha avó e minha irmã construíram o templo da cidade. Tantas situações, tantas coisas. E eu tenho os vídeos, eu gravei ela falando algumas coisas. Eu vi tantas pessoas testemunhando o encontro com Cristo na sua filosofia de vida e ter experiências com Deus. Toda vez que algum cristão, ele é pressionado por um tempo, busca Deus, Deus levanta um altar nesse lugar. Mas é na rotina que você vai encontrar Deus. Mas caminhando, buscando a Jesus, você o encontrará. Você terá respostas, você será apacentado, você será dirigido, e Deus fará melhor do que você imagina que seria. Deus fará melhor. Não é impossível para Ele, não há impossível. E eu quero convidar você a orar comigo, porque talvez você está numa caminhada, você está num rumo e percebeu que Jesus não está nessa filosofia de vida, não está no jeito de falar. A Bíblia fala o quê? Que o mal não é o que entra pela boca, o mal é o que sai pela boca. Aí a pessoa, eu sou cristão, eu sou evangélico, eu sou isso, eu sou aquilo, e fala mais palavrão que o diabo, né? Qualquer coisa fala, solta palavrão, xinga, fala coisa assim. Isso não é a forma de viver coerente com aquilo que está no coração. A Bíblia diz que a boca fala do que o coração na Bíblia é aqui, a boca fala do que a mente está cheia. Tem gente que fala de Jesus, tem gente que fala dos outros, tem gente que só fala com raiva, com fofoca, com amargura, tem gente que só fala porque a mente está cheia disso, e a pessoa fica falando um monte de palavrão. Meu irmão, a vida da pessoa acaba sendo amaldiçoada por isso. Cuidado com essas coisas,
Cuidado com essas filosofias de vida. Jesus está chamando você, Jesus está dizendo para você, Jesus, Ele quer abençoar a tua vida e Ele quer fazer de você um abençoador aonde você estiver, um pronunciador da palavra dEle, um atalaia. Sabe o que é o atalaia? É aqueles que ficavam numa torre e sempre avisava o povo de Deus dos perigos, avisava o povo de Deus do que era para ser, o rei está chegando, tocava a trombeta. O perigo está vindo, tocava isso. Estão chamando para adoração, para oração, tocava o chofar. O atalaia era sempre aquele que avisava sobre o que viria a acontecer. E Deus está te chamando, meu irmão, para essas verdades eternas. Deus está te chamando para a humildade. Deus está chamando você para ser evangelístico, para você convidar pessoas que estão sofrendo, e você vai encontrar Jesus nessas filosofias de vida. Você conhece alguém que está sofrendo? Chame essas pessoas para cultuar a Deus. Convide pelo seu estilo de vida. Existem muitas coisas que você tem que falar com Jesus antes. Você tem que falar com Deus antes em oração, antes de falar com pessoas. Você desaba em Cristo, você fala com Ele, você solta os teus sentimentos, dúvidas, tristeza, amargura, tudo ali. E aí, meu irmão, você vai falar com essas pessoas. A conversa vai ser bem diferente, tá? Bem diferente. Mas você serve a Jesus? Todo dia você está tão aflito, tão nervosa, tão nervoso, tão espinhoso, as pessoas têm que ficar tomando tanto cuidado em conversar com você? Cristo habita em você realmente? Então por que você age como se Ele não habitasse em você? 3 dias sem Jesus, mas algumas pessoas estão 40 anos sem Jesus, algumas pessoas estão 2 anos sem Jesus, algumas pessoas estão há pouco tempo. Eu não sei quanto tempo faz. Eu sei que se Deus deu para você a oportunidade, você que está aqui, ou você que está em casa, ou em algum lugar escutando essa mensagem, você que está escutando essa mensagem, é porque Deus te deu a oportunidade de buscar Ele. Te deu a oportunidade porque Ele quer se revelar a você de uma forma renovadora, de uma forma especial. Se coloque em pé, por favor. Você terá uma experiência sobrenatural com Cristo quando na tua filosofia de vida você começar a buscá-lo verdadeiramente. Coloca a mão no teu coração assim. Isso. E eu quero que você olhe para as áreas da sua vida nesse momento. Eu quero que você olhe para as tuas palavras ultimamente. Talvez você se tornou uma pessoa muito reclamona, muito reclamão. Talvez você tenha se tornado uma pessoa muito liso, muito cheio de desculpas. Talvez a cada 10 palavras, 9 palavras que você fala é eu. E Deus, Ele quer que você seja bem honesto na tua meditação agora, porque a palavra dEle é a resposta para você, na forma como você vai responder às pessoas, como você vai administrar a tua vida em várias coisas. E hoje eu proponho para você uma mudança de estilo de vida. Por mais que você tenha vários anos de fé, de igreja, é importante fazer um balanço nesse momento. Eu quero orar junto com você, para que você tenha responsabilidade no tamanho da sua fé evangelística, porque Deus, Ele quer habitar nas suas palavras, Ele quer habitar na sua caminhada. É muito ruim estar numa caravana sem Jesus. Deus quer usar as tuas mãos para orar por pessoas, para curar pessoas. Deus quer usar a tua vida para influenciar pessoas a Cristo. Deus quer usar a sua vida a se voltar para Jesus de uma forma corajosa, de uma forma condensada. Deus quer usar a sua vida para que você tenha uma fé ativa. Talvez a tua fé é só teórica. Eu escutei, é para mim e acabou, termina aí. Não, as pessoas precisam ouvir o que aconteceu na tua vida. As pessoas precisam ser convidadas pelo teu estilo de vida e pelas tuas palavras também. Eu vou orar com você. Espírito Santo de Deus, eis aqui pessoas, Pai, que algumas pessoas repararam que estão numa caravana, estão no movimento que o Senhor não está. Algumas pessoas têm deixado, segue a caravana da multidão, mas não estão com Jesus, julgam estar com Jesus pela quantidade de pessoas, pelos movimentos,
pelos discursos e tudo mais. Mas eu peço que o Senhor venha abrir os olhos, eu peço que o Senhor venha trazer um novo estilo de vida, isso é, buscando ao Senhor de todo o coração, buscando o Senhor na Tua palavra, buscando nos Teus servos, buscando no serviço ministerial honesto e esforçado, buscando na humildade. Eu quero pedir ao Senhor, por favor, Pai, que em nome de Jesus Cristo o Senhor venha derramar da Tua graça poderosa, e o Senhor vinha ministrar a verdadeira conversão e santificação em cada vida, e o Senhor venha, Pai, ministrar cura, não só nessa vida, mas através dessa vida, mediante um mundo cansado, esgotado, um mundo frustrado, porque o Senhor é a luz do mundo, e tem colocado essa luz em nós, através de nós, então faz resplandecer, faz brilhar, ó Santo Deus, assim nós pedimos ao Senhor, para que todo o plano satânico caia por terra, e para que a Tua luz, meu Deus, venha transbordar através das nossas vidas, para louvor da Sua glória, porque existe alguém na nossa casa, que precisa dessa luz, existe alguém no nosso trabalho, que precisa desta luz, existe alguém que precisa desse perdão, existe alguém que precisa dessa direção, existe alguém que precisa dessa referência, derrama do Teu poder, do arrependimento, e isso, Pai, nós agradecemos ao Senhor, porque o Senhor responde a nossa oração, ligamos aos céus, em nome de Jesus, e todos digam, Deus abençoe poderosamente a sua vida, meu irmão, assente-se mais um minutinho, aplauda Jesus Cristo, sua palavra.